Como eu aprendi a fotografar. Olha que loucura, vou explicar para vocês aí qual foi o meu processo de aprendizagem hoje aqui no Fotologia Vlog. Fala aí, meu povo, Alvanassi aqui de novo, de dentro do carro, saindo do foco, entrando no foco. O interessante é o conteúdo e a gente aproveitar esse tempo que eu tenho dentro do carro aqui, que não é pouco, né? Só hoje, por exemplo, já faz mais de 2 horas que estou dentro do carro. E como eu digo em todos os vídeos que eu gravo no carro, né? Eu aproveito para dar uma refletida quando eu estou dentro do carro, pensar sobre a vida, pensar sobre a carreira, pensar sobre as coisas. E eu comecei a pensar nessa viagem aqui em especial sobre como foi meu processo de aprendizado na fotografia, né? Como foi que eu fiz para aprender a fotografar, cara? Teve várias fases na minha fotografia, eu acho que isso é normal dentro da carreira das pessoas, né? Mas como foi no início? Como foi a base? Como foi que eu comecei a parada da fotografia, né? O que foi que me ensinou lá no início, uma época que não existia internet, uma época que a gente não tinha onde buscar, uma época, né? Como foi que eu aprendi a fotografar? Meus amigos, eu aprendi a fotografar em uma situação complicada na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma fratura exposta na minha perna esquerda e enfim, acabei tendo complicação com o tratamento, acabei tendo que operar 2 vezes, acabei tendo que ficar engessado um tempão. Foi uma situação bem difícil. E nesse período que eu tive a fratura exposta, eu fiquei muito tempo na cama, né? Eu fiquei muito tempo na cama, muito tempo deitado, tive um problema com anestesia, tal, não podia sentar. E o que eu aproveitei? Aproveitei esse tempo para aprender a jogar Age of Empires na época. Virei um mestre em Age of Empires. Isso também, né? Mas além disso, além do vício em videogame, cara, eu resolvi pedir, uma certa vez, meu pai tinha loja de fotografia, né? Pedi pro meu pai que me trouxesse o manual de uma câmera na época, a famigerada EOS 3000. Uma câmera de filme, que era como se fosse uma T3i hoje, uma coisa assim, uma câmera bem simples, né? E eu pedi pro meu pai, me traz essa câmera pra casa que eu quero ver como funciona esse negócio. E meu pai me levou. Até então eu fazia algumas fotos, tal, mas não era uma coisa assim que eu tinha um entendimento pleno. Eu até fazia, mas com o que meu pai me disse, ó, o seguinte, coloca 5.6 de abertura, 60 de velocidade, e aí você vai fotografando, né? Me ensinou composição e tal, e eu ia fotografando, aprendi a fazer o foco, e é o que eu fazia. Eu usava uma Nikon FM2, né? Câmera de foco manual e tal. E, enfim, era assim que eu fazia. Não era uma coisa tão apurada, uma coisa que eu pudesse, não vou dizer um nível profissional, mas um nível legal. E quando eu tive essa situação na minha vida aí, um ano e pouco, 2 anos depois que eu comecei a fotografar, eu pedi pro meu pai que me levasse, né? Que me levasse essa câmera e o manual de instrução dela para casa. Porque o meu intuito era vender esses equipamentos, que a gente tinha loja e a gente vendia muita câmera, cara. Eu, particularmente, eu vendia muita câmera, realmente vendia câmera pra caramba. E o meu intuito era, cara, eu vou ler o manual, porque se eu entender do equipamento, né, eu vou vender mais. E é nisso que eu pensei, cara, eu quero aprender pelo menos, eu vou sair daqui vendendo. Que legal! E eu comecei a ler o manual da câmera e o legal desse manual, eu não sei se as câmeras de hoje ainda são assim, mas o legal desse manual é que esse manual tinha todos os conceitos de velocidade, abertura, ISO, ensinava a fazer foto com água parada, água riscada, beija-flor com asa parada, passarinho, efeito de motion blur, Eu disse, cara, olha só que bacana, cara. Ensinava onde usar o flash, onde não usar o flash, luz de preenchimento e tal. Era meio que um cursinho de fotografia dentro de um manual de instrução. E eu li aquele manual inteiro. Eu lembro que eu fiquei embasbacado com o que a câmera podia fazer. Então, quer dizer que não é só 5.6 de abertura, 60 de velocidade e continua. Então quer dizer que tem mais coisas. E, cara, ali eu aprendi uma série de coisas, conheci a linha de lentes da Canon na época, né? Conheci a linha de lentes da Canon, vi que existiam lentes fixas. Por que existiam lentes fixas, né? Que existia a possibilidade de você ter aí um diafragma mais aberto, desfocar mais o fundo, lente mais clara, tal. E, cara, eu me encantei com aquilo. Li aquele manual uma vez e comecei a fazer testes.
no meu quarto mesmo, entendeu? Fotografava a minha perna engessada, fotografava o computador, fotografava quem ia me visitar, tal. Pedi pro meu pai se ele me conseguiu uma lente emprestada com um amigo, ele conseguiu uma lente emprestada, uma 50mm 1.8, não vou me esquecer dessa lente. Fotografei com essa 50, entendi profundidade de campo, entendi o conceito de macro, velocidade, distância mínima de foco, tal, todas essas coisas. E acabei ficando muito empolgado com fotografia, muito empolgado mesmo com fotografia. E pedi pro meu pai mais alguns livros de fotografia, ele me conseguiu. E foi assim que eu tive a minha primeira mudança, o meu primeiro grande passo dentro da fotografia profissional para me destacar, né? Para ter um trabalho que tivesse uma pegada autoral, alguma coisa que eu soubesse o que eu estava fazendo, né? E esse foi o primeiro ciclo. Foi o primeiro ciclo. Depois disso, eu acabei comprando outros equipamentos, comecei a fotografar bem mais, o pai começou a me colocar como primeiro câmera direto, eu ia fotografar tudo, tal. Por quê? Porque eu peguei o jeito do negócio, né? Eu peguei o jeito do negócio, eu realmente peguei a técnica, entendi como ela funcionava, tal. E depois disso, eu entrei no segundo grande ciclo de renovação, que foi antes de eu sair da empresa, né? Que foi o ciclo dos workshops. Eu entendi que mesmo sabendo as mesmas coisas que eu da parte técnica, porque aquelas pessoas que ministravam os workshops não sabiam muitas coisas a mais do que eu não, era mais ou menos a mesma coisa a técnica o que eles podiam fazer com as câmeras deles, entendeu? Eu entendi que alguma coisa eles faziam que tornava o trabalho deles diferente. Por que esses caras têm essa foto diferente? Por que a luz dele é diferente? Por que essa composição é diferente? Como pode a foto ficar tão dinâmica, tão divertida, tão bacana? E foi aí que eu entendi o conceito de curva de aprendizado. Que se eu tentasse descobrir sozinho como isso era feito, eu ia demorar muito tempo. Entendeu? E se eu fosse lá e pudesse ver como esse cara faz e aprender com esse cara, a minha curva de aprendizado ia ser muito, muito, muito menor. E, cara, isso mudou minha vida. Foi uma época que eu fiz... Nossa, cara, eu fiz todos os workshops que você imagina. O que aparecia de workshop, eu ia lá fazer. E eu aliei isso à parada da venda, né? Eu comecei em paralelo a entender que se eu não vendesse, eu não podia pagar esses workshops, né? Eu não podia pagar a câmera nova e tal. E eu comecei a me vender como um profissional diferenciado, comecei a fazer esse trabalho de vendas e marketing ainda nessa época, né? Então foi assim que eu aprendi fotografia, cara. Foi praticando, fazendo, entendeu? Mas com a base com uma base técnica na época de um manual de instrução, que é essa base que você pode pegar aqui no YouTube, que é essa base que você pode pegar hoje na internet de uma maneira mais livre, né? Mas, de toda forma, eu ainda te indico, cara. Você quer saber qual é a melhor forma de dar o segundo passo na fotografia na tua vida? É indo lá ver como aquele cara faz. Como fulano de tal faz, você vai lá, você assiste ele fazendo, você vê ele fazendo, ele explica o que ele faz, tal, e isso dá um diferencial gigantesco no teu trabalho, cara. Isso diminui o tempo que você demoraria para aprender em anos, você entende? Única e exclusivamente você indo lá, participando do treinamento do cara, vendo como ele faz. Essa história de ir em workshop e ficar que nem um paspalho por cima do ombro do colega, tentando clicar, isso não funciona, brother. Não é assim que funciona. Você vai no workshop, nem câmera você leva. Você vai levar o quê? Papel e caneta. Pra quê? Pra anotar como o cara faz. E o quê? E vai perguntar muito. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O que você fez aqui? O que você fez lá? Porque as fotos que você faz no workshop, elas não servem pra nada. Pra nada. As fotos que você tem que fazer é depois do workshop. Na outra semana você vai marcar um ensaio e lá é onde você vai testar o que você aprendeu no workshop. Então, foi assim que eu aprendi fotografia. E é assim que eu te indico a aprender hoje, que eu acho que é uma maneira muito mais rápida, uma maneira muito mais prática de você aprender, do que às vezes passar... ó o foco, ó, me abandonou. Tchau, foco. Tchau. Do que às vezes passar aí anos dentro de uma faculdade antes de começar a tentar fazer alguma coisa. Eu não concordo com isso. Acho que essa é uma maneira mais interessante. E para você que ficou aí até o final, eu quero te indicar esse vídeo aqui que eu fiz sobre o diferencial do flash, cara. Que o flash realmente é um dos diferenciais de quem quer oferecer uma fotografia com cara de profissional hoje. Assiste esse vídeo aqui.